Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. A partir de agora, nós estaremos em sintonia com a espiritualidade superior, recebendo entre nós, remotamente, nosso querido amigo Jorge Hessen, que tem colaborado com a nossa casa há tantos anos. Eu diria também que ele é um membro do Fonte de Esperança, e um membro muito querido e muito importante para todos nós. O Jorge hoje vai dissertar sobre o tema tormentos. Por quê? Até quando? Eu convido a Adriana para fazer uma prece inicial e, de imediato, passar a palavra ao Jorge para o trabalho da noite de hoje. Embevecidos por essa energia maravilhosa que sentimos nesta casa, entregues às emanações do Natal, onde a energia do Cristo vibra por todo o planeta, que possamos abrir hoje os nossos corações, a fim de aprender e apreender os ensinamentos que aqui serão falados, e que possamos também agradecer a oportunidade de estarmos aqui esta noite, agraciados por emanações maravilhosas e por amigos espirituais que nos ajudam a cada dia. Graças a Deus e que assim seja. Passamos a palavra ao nosso querido orador, palestrante, escritor espírita, Jorge Hessen. Gratidão, meu irmão, poeta de longos anos, poeta do Cristo. Que Jesus nos abençoe, Arnaldo. E um grande abraço, gratidão pela compreensão, por permitir-me estar aqui com vocês de forma remota e que eu possa realmente lograr êxito em relação à proposta do tema e chegar ao coração daqueles irmãos que colaboram bastante com a Casa Fonte de Esperança. Aqueles irmãos nossos que nós conhecemos, que eu sei que nos acompanham, eu dou um abraço para o Sr. Jorge, para a Alice, um grande abraço para a Paulette, enfim, aqueles amigos que nós conhecemos, que estão aqui também nos prestigiando, com a presença amiga, que nós possamos chegar ao coração de cada um. Essa é a nossa proposta. E nós falarmos de tormentos em épocas de Natal, falarmos de ansiedades em época de Natal, de depressão, de fobias, de síndromes, várias delas, principalmente o síndrome do pânico, é um desafio, considerando a psicosfera em que envolve o planeta do mundo cristão, sobretudo a área cristã, em que nos envolvemos nesse processo natural de uma energia mais amena, um magnetismo, nesse processo de alimentação, realimentação, com esperanças, com alegrias, em uma possibilidade, ainda que em momentos, às vezes, muito curtos, de lembrança do Evangelho, em que as pessoas, muitas vezes, até lembram de coisas superficiais e esquecem, embora todo festejo e, muitas vezes, também suposta homenagem ao Cristo Jesus. Mas, de qualquer maneira, há um ambiente diferente mesmo, no mundo cristão, sobretudo. E falar de tormentos, de ansiedade, somado com as que nós citamos de fundo emocional, tormentos que levam muitos cristãos, muitos
técnicos até mesmo na área da psicologia, da medicina, da psiquiatria, que não sabem lidar com as questões dos desafios da própria vida. E essas questões que nós falamos, desses tormentos, são doenças, patologias que têm aumentado, já não de agora, talvez de 30, 40 anos para cá, de uma forma assustadora. Abrindo sempre aquele sinal de alerta para os especialistas no campo da saúde, aqueles especialistas no campo também da psiquiatria, da psicologia clínica e dos vários ramos das terapias. É momento de refletirmos. Ansiedade, quando se generaliza como um processo já instalado como uma patologia, é a segunda doença de base emocional mais comum, mais, infelizmente, corriqueira, depois da depressão. Que o mundo parece que é um mundo de deprimidos. Falta alguma coisa na consciência humana, nesse processo de alimentação, realimentação, num envenenamento constante de um vazio existencial, de uma inércia diante dos desafios e, portanto, do desânimo diante daquilo que a vida nos convida o tempo todo a superarmos cada obstáculo que a vida nos oferece. E é impossível vivermos num planeta de prova e expiação, como as pessoas esperam, como um sonho de fadas no mar de rosas, cheio de flores perfumadas, de águas tranquilas. Isso não acontece no mundo de prova e expiação, cognominado muitas vezes como um vale de muitas lágrimas, de muitas violências. Então é importante que com Cristo, com o Evangelho, com os conhecimentos que nós adquirimos, com os códigos deixados por Mestre Jesus, detectar esses nossos sentimentos mais de insegurança, e ao identificar, buscarmos tratamentos terapêuticos adequados com seres que nós possamos confiar, a fim de podermos também cumprir o nosso compromisso diante de uma programação que vai do berço até o túmulo, no simbolismo do nascimento até a desencarnação, em que temos várias provas, e nessas provas que são desafiadoras, nós somos convidados pela própria vida e pelas leis de Deus a superar esse coitadismo, esse vitimismo, essa questão dos padrões de que eu não dou conta, que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sou capaz de enfrentar os desafios que me são necessários. Eu digo necessários. É impossível passarmos, repito, por um planeta de prova e expiação sem os desafios e, mais do que isso, sem a presença da dor. Até porque a dor, por excelência, é um instrumento profundamente transformador de visão do mundo daquele que passa e que vive sob o guante da dor, não transformando em sofrimento, mas utilizando o instrumento da providência divina, embora não seja uma lei divina, mas é um instrumento da própria natureza, a dor nos convidando a retornarmos ao amor, o amor que nós somos. Porque a dor, ela só se apresenta para nos convidar a retornar ao amor. E aí, a ansiedade, um desses tormentos que nós vamos analisar, o porquê e até quando, é uma decisão individual, é dessa percepção, muitas vezes, enviesada, de que algo desagradável no mundo de prova e expiação, porque ninguém reencarna para fazer turismo na Terra, aí as pessoas vivem o tempo todo pensando em um amanhã, e quando eu falo um amanhã, pode ser daqui a 10 minutos, que vai acontecer alguma coisa desagradável. Desagradável para quem? Para o ego? Para a sombra do ego? Para que o ego não gosta de enfrentar as coisas desagradáveis. A nossa sombra egóica, ela só quer exatamente sombra e água fresca, ficar de papo por ar esperando as coisas acontecerem. E no mundo como o nosso, isso não vai acontecer assim. Só cresceremos a partir do enfrentamento de saber que nossa felicidade estará no topo de uma cordilheira, e para alcançá-la
em sentido mais amplo, eu preciso aprender a escalar essa cordilheira. E não será com Ferrari, não será com motos poderosas. A pessoa pode ser com ultraleve, pode chocar-se, arrebentar-se toda, porque escalada de montanha é uma exigência de milímetro a milímetro, dia após dia, ano após ano, até a plenitude possível de conquista dentro do mérito de cada um, nesse esforço de subida para a conquista da felicidade tão almejada. Por exemplo, você viver em vários momentos da sua vida com serenidade diante dos desafios, isso é felicidade. Você ter uma visão otimista diante das realidades, embora todas as contradições da vida social, isso é felicidade. Não é aquela felicidade de sorrisos fáceis, de alegrias pueris, de um processo eufórico, tanto quanto um fogo de artifício é bonitinho e depois vira fumaça. Não é isso. É uma conquista de virtudes que dá trabalho. Então, quando eu consigo ter uma percepção mais real do que eu estou fazendo na Terra, qual é o nosso compromisso, se eu não tiver essa visão, eu posso ficar num movimento de permanente, aspas, alerta, que vai produzindo em mim um movimento incerto de muita insegurança diante desse desafio. E nada pior do que uma pessoa insegura diante da vida. Eu sempre digo que a vida é amor. Se eu estou vivendo, é porque o amor é pleno na própria vida, e quando eu valorizo a vida, eu estou valorizando o amor. Algumas pessoas vivem em uma aflição, em uma agonia, em uns tormentos de ansiedade permanente, quase 24 horas por dia, e outras, às vezes, têm crises intermitentes de ansiedade. Um dia sim, outro dia não, outro dia volta e fica nesse processo intermitente. As pessoas vivem inquietas e acabam desenvolvendo uma doença que aí é grave, porque ela se instala. Se a pessoa não se cuidar com as suas ansiedades, que elas ainda estão se instalando, quando ela se instala, a psicanálise, a psiquiatria, eles costumam rotular doenças. Eu não gosto de rotular doenças, mas eles rotulam como transtorno de ansiedade generalizada, a famosíssima TAG, do qual hoje o mundo está abarrotado de deprimidos e esses com transtornos de ansiedade generalizada. Está faltando alguma coisa. Está faltando Deus. Mas Deus está fora, no centro espírita, na igreja, nas catedrais? Não. Deus, em sua onipresença, ele é pleno em nós. É nos esforçarmos para nos identificar com aquele que me criou. E na própria criatura que sou, me identificar com o Criador, até porque eu fui criado à imagem e semelhança daquele que me criou. Já trago em essência o DNA do Criador. E esse trabalho não é simples, porque nós achamos e acostumamos de uma forma deseducada no campo religioso de buscar Deus fora, quando Deus é pleno em cada um de nós. E vai caracterizando exatamente esse processo de ansiedade, estado de ansiedade, ilusão de que você pode controlar as coisas externas a você. Esse é um grande problema. Você achar que tem controle das coisas que estão fora de você. E a pessoa ansiosa, ela gostaria de controlar o mundo externo, ela gostaria, tá? Um verbo aí bem na condicional, né? De que as pessoas realmente fizessem aquilo que ela acha melhor, ela idealiza o melhor para as pessoas, sem aceitar as pessoas como elas são. A pessoa ansiosa, ela realmente gostaria de controlar a sociedade, o mundo como está posto, a própria natureza, quer controlar tudo, quer controlar o futuro. E, com isso, na realidade, ela está alimentando um desejo completamente ilusório, que é a ilusão de controle, e vai ampliando os seus transtornos, os seus tormentos de insegurança, de um vazio existencial, e mantendo, infelizmente, esse desejo ilusório de controle daquilo que está fora de si. E quanto mais ela acredita e ela se ilude que pode controlar, mais ela vai se tornando descontrolada.
Porque na sua prepotência, achando que você consegue controlar as pessoas, controlar as situações, controlar as coisas externas, controlar o futuro, você vai ver que não tem esse poder todo nessa prepotência e você entra em um movimento de mergulho na impotência, que é a insegurança, que é a ansiedade e que é esse descontrole. Quando você pensa em controlar, você acaba entrando em descontrole, porque você vai ver que não tem poder de controlar as coisas fora de você. Você só tem poder de controlar aquilo que faz parte, que diz respeito a você. E quanto maior o descontrole, mais desejo de controlar e fica nesse pêndulo, num círculo vicioso. E a pessoa não sai desse círculo. Muitos não saem. Muitos não saem. E eu estou falando que é uma pandemia. A depressão, a ansiedade, é exatamente uma síndrome, tanto quanto do pânico, está tomando conta da sociedade, que está na mais absoluta demonstração de ausência de Deus, quando as pessoas estão alimentando, realimentando em sua inação, sem se esforçar para sair desses momentos tumultuosos de insegurança, de incerteza, de ansiedades, de depressões. E, por exemplo, quando a pessoa, em relação ao tempo, a pessoa realmente ansiosa, ela fica num movimento psíquico que nós chamamos de pós-ocupação da sua consciência, considerando um passado cheio de culpas. E às vezes é um passado, não é um passado de milhares de anos, é um passado de 10 minutos atrás. E esse passado fica fermentando, e ela fica lamentando o que ela fez, ela fica lamentando o que deixou de fazer. Já passou, você não tem poder sobre o passado. Aí ela vai para um outro movimento de tempo, que é exatamente a pré-ocupação, porque aí, no caso do passado, é uma pós-ocupação, uma ocupação da mente de alguma coisa que já aconteceu. E daquilo que ainda ela acha que vai acontecer, é uma pré-ocupação. Aí, nesse movimento de preocupar com o futuro, sobre possíveis aflições decorrentes do passado culposo, né, dos quais ela acha que vai passar ou que passará, e ela vai alimentando esses pensamentos tóxicos numa lamentação do ontem e numa projeção de um pressentimento de mau agouro, né, muito negativos e tóxicos, em relação ao que acontecerá amanhã por causa do passado. Como é que nós resolvemos isso? Nós somos convidados pela espiritualidade a prestar atenção ao presente, ao aqui e agora, porque somente podemos viver o presente. Eu não tenho como viver o futuro, porque ainda vai acontecer. E o passado eu já vivi, então eu só tenho o poder de viver no presente, aqui, agora, ocupando-nos do aqui e agora. Ou seja, é uma ocupação, não é numa pós e nem uma pré-ocupação, uma ocupação do presente. É você valorizar o tempo e você não ficar escravo a um tempo passado e muito menos ficar ansioso em função de um tempo que ainda vai chegar. Sobre o passado, nós podemos sim fazer avaliações dele, sem dúvida nenhuma. Para quê? Para podermos aprender com os erros. Os erros nos levam ao aprendizado e não à culpa. Agora, lamentar erro que já praticamos é contraproducente. Vai gerando esses tormentos de insegurança, esses tormentos de ansiedade, vai gerando essas perturbações emocionais. E em relação ao que ainda ocorrerá, nós podemos trazer para o presente, ocupar com o futuro, mas considerando um planejamento consciencial para um futuro melhor, decorrente como um reflexo natural do que eu estou fazendo agora. Aí eu já estou fazendo um projeto bom para o futuro, sem antecipar o que eu acho que eu vou sofrer, sofrendo antecipadamente. Eu já posso projetar um futuro melhor. Agora, é fácil? Não. É muito trabalhoso, porque vai exigir a ressignificação de cada um de nós das nossas tendências egóicas, nossas tendências negativas, tóxicas, inadequadas, e começarmos a exaltar, ou pelo menos a fortalecer, ou potencializar em nós o poder das virtudes que, em latência, nós já somos. Por exemplo, a pessoa que vive ansiosa, qual a ressignificação da ansiedade? É a serenidade. Como é que eu conquisto a serenidade? Exercitando a serenidade, sabendo que a serenidade eu não vou comprar em farmácia.
Eu posso mascarar com supostos psicoativos essa serenidade que os fármacos podem supostamente me trazer, mas isso ali é mascaramento, apenas mascara o cérebro. A serenidade é uma conquista pelo esforço continuado de práticas na busca do bem. Aí você vai conquistando a serenidade, mesmo você tendo ou vivendo transitoriamente um processo de ansiedade transitória, como eu disse, passageira. Mas você vai colocando em seu lugar, na ressignificação, a serenidade que você é, em essência. Aí você usa as técnicas da oração, da meditação, do relaxamento, existem técnicas para isso. O Cristo ensinou uma delas, que é, além da vigilância e da oração, no caso, a mais importante seria a oração mesmo. Mas ele fala em meditação, no Getsemane, Jesus meditou. Então, dentro dessa realidade, fazendo um planejamento consciencial do futuro, eu não fico ansioso. Eu trago para o presente, ocupando a minha mente de uma forma inteligente, dentro desse planejamento que eu posso fazer, tendo como alvo o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, a mensagem espírita, e aí eu já tenho parâmetros. É uma questão de você fazer escolha. Parâmetros nós temos. Quanto à escolha de você realmente encarar e praticar os convites que a espiritualidade nos oferece para a prática do bem, é uma escolha de cada um, mas sempre vai trazer uma consequência. Então, quando eu consigo realmente ter essa capacidade de fazer esse planejamento do futuro, eu começo a agir com mais serenidade, com mais controle sobre mim. E eu vou realizando cada ação aqui e agora de uma forma consciente, não de forma automática, mas de uma forma autonômica, com autonomia, fazendo um planejamento, não fazendo um mercadejamento de querer ser feliz, supostamente praticando bem para ser feliz. Não se... Essa matemática não dá certo. Ou você faz o bem, ou você não faz o bem. Não adianta você supostamente fazer o bem para querer angariar felicidade, né? Fazer o bem pelo bem. Porque o resultado é natural, é lei da própria vida, da própria providência. Então, por as pessoas não agirem de forma consciente, esse número de ansiosos, de perturbados, me perdoe, a pessoa com perturbações, as pessoas com suas amarguras, vai aumentando, né? E nós acreditamos, infelizmente, né, que o número tende, né, a ser muito maior, se tornar imenso, porque as pessoas hoje com tecnologia, se você for buscar um celular, um computador ou qualquer outro que é tecnologia de comunicação imediata, as pessoas não sabem selecionar o melhor para ela, normalmente não, elas selecionam violência ou coisa ligada a poder, a política, a sexo e a outras coisas. O que vai trazer para a sua mente? Lixo. Isso não vai ajudar, vai manter a sua ansiedade, né? Então, cada vez, e a gente, infelizmente, tem uma perspectiva em função do que a gente vê no dia a dia, das conversas banais que a gente vê nas plataformas virtuais, nas redes sociais. Então, esse número vai engrossando as estatísticas dos números desses portadores, aí já em ansiedade instalada, generalizada, em que traz maior preocupação, inclusive, para aqueles que laboram em instituições governamentais ligadas à área da saúde, porque isso traz também prejuízo do ponto de vista de visão econômica, social, cultural, política também. O ansioso é aquele alguém que tenta, repito, controlar, ele acha que pode controlar o que é incontrolável. Por isso, e porque realmente é incontrolável, ele se torna o quê? Inseguro. E na sua insegurança, nas suas incertezas, é como alguém que está caminhando numa corda bamba, né? E tenta buscar apoio em algum lugar, mas está numa corda bamba. Onde é que ele vai se apoiar? A não ser no equilíbrio. Então é preciso realmente saber que esse tipo de comportamento vai gerando essa angústia que vai sendo caracterizada por alguns sintomas fisiológicos mesmo. Por exemplo, a pessoa do nada sente um aperto no peito. Ai, que coisa horrível. De onde é que vem esse aperto do peito? Se não da alimentação, da realimentação, dos tóxicos das informações, hoje, sobretudo, que estão abarrotando os nossos celulares, os nossos computadores, a mente de outras pessoas. E, às vezes, a pessoa tem até dificuldade respiratória, porque ela vai acumulando os tóxicos dessas informações e traz um
uma desestabilização psicossomática. Então, existem alguns sintomas, ou pelo menos existem alguns sinais que eu vou trabalhar com vocês até mais ou menos o final da nossa fala, mostrando para vocês que isso é fato, que isso traz resultado. Infelizmente, quando nós não somos vigilantes na prática do bem, não é vivermos de mascaramento de virtude, é cada um com as suas limitações, cada um com suas virtudes, mas nos esforçando gradualmente. Ninguém vai virar santo para isso, mas nós vamos ter uma vida mais saudável quando eu me esforço para praticar o bem. Não é para virar santo para os outros me aplaudir, olha como ele é maravilhoso, como ele é bonzinho. Isso é fachada. As religiões é que nos criaram essas máscaras de falsas lideranças, de falsas santidades. Não é isso. Nós somos iguais em essência. Cada um tem as suas próprias limitações, suas dificuldades, mas em essência nós somos iguais. Eu posso refletir, então, alguns desses sintomas da ansiedade, dessas desestabilizações, dessas inseguranças. Por exemplo, pessoas afobadas demais, pessoas inquietas, pessoas tudo é para ontem. Então, são chamadas mentes hipercinéticas, né? Ou seja, ela está sempre inquieta, ela está sempre ruminando o passado, está ruminando o futuro, ou seja, e quando eu falo passado e futuro, repito, não é coisa de muitos anos atrás ou muitos anos para frente, não. É coisa de, às vezes, 30 minutos atrás, coisa de ainda 30 minutos para frente, a pessoa está ansiosa, o que vai acontecer quando eu sair do centro? Quer dizer, fica alimentando, ruminando esse futuro em função dessa ruminação do passado de pouco tempo atrás. E ela não consegue reconstruir, ressignificar, criar padrões proativos em termos de visão de vida e de mundo, e vai trazendo para ela essa instabilidade, mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo tomando muito passe, mas ela, tomar passe é importante, que de alguma forma você recebe uma energia extra de alguém que está propondo doar. É uma transfusão de energia excelente. Mas a manutenção dessa energia, nessa transfusão de energia, vai depender de quem está recebendo o passe. Porque sai de uma casa espírita e cai dos padrões ainda, dentro de suas crenças escravizantes, ela perde toda a energia recebida em poucos minutos. E esse não é o objetivo. Ela pode utilizar, sim, essas energias. Só um minutinho, eu vou tomar um pouquinho d'água para não entossir, que eu estou ouvindo de quase uma Covid. Eu digo quase porque eu acho que eu tive a Covid e a minha esposa também está com ela. Mas são amigas, né? Doença não é nossa inimiga. A doença é para nós um convite para eu ser um pouco mais vigilante e trabalhar um pouco a mente para que eu possa realmente alimentar saudavelmente nas energias que me são próprias, criada pela minha mente, a minha própria saúde. E a doença é, opa, Jorge, você realmente falou em algum momento, então eu fico vulnerável e o meu sistema imunológico baixa e esses nossos irmãozinhos micro-organismos tomam conta em algum momento. Mas faz parte do nosso crescimento para que nós possamos vigiar e não ficar com pavor da doença, de jeito nenhum, né? Mas voltando a essa questão, a pessoa perturbada, a pessoa desnorteada, desarmonizada consigo, tem aquelas pessoas que elas sentam no lugar, elas não conseguem ficar parar o pé, ela fica com a perna cruzada, a perna fica cruzando, fica sentada, mas não consegue ficar sem balançar as pernas, sem mexer com as mãos, ela se levanta e ela arrisca se movimentar para lá, para cá, há um desassossego aí. O que está acontecendo? Por que esse desassossego? O que está levando a essa falta de controle consigo? Né? Eu estou mostrando alguns sintomas, são alguns sinais, e é preciso prestarmos atenção. Né? Pessoa desassossegada, e a pessoa desassossegada, ela produz o quê? Exaustão das suas energias. E quando você perde essas energias, eu falei do passe, o que acontece? A pessoa entra em processo de inércia, de inação. E a inquietude, ela é tão grande em certas pessoas que ela acaba gastando tanta energia nesses movimentos desnecessários que, em algum momento, essa energia gasta em coisas inúteis vai faltar no momento que ela vai precisar usar. Aí ela, eu estou cansado. Aí vai para a cama e não consegue dormir, não consegue descansar e fica mais cansado que está. Para onde está indo essa energia? Como é que ela não está conseguindo fabricar, produzir, manter para a sua saúde essas energias que ela mesma produz? Então, chega esse momento de exaustão. E na exaustão, a inércia. E na inércia, a depressão. A depressão, a angústia, a ansiedade, síndrome do pânico e outras doenças de ordem psico e emocionais, né? Então, a pessoa vive, por exemplo,
sentindo medo das coisas, ela fica sem sentimento de ameaça o tempo todo. Ela vive crendo que vai acontecer alguma coisa assustadora na sua vida, uma coisa desagradável, e ela precisa aspiar e ficar alerta nesse sentido em face do medo, né? E é um sinal, porque ela vai entrar numa experiência de luta e de fuga, e nessa experiência de luta e fuga, que é um sintoma dessa ameaça, e faz com que ela, com ansiedade, ela fique o tempo todo psiquicamente armada para lutar ou para fugir de um perigo. Mas imaginariamente, ou seja, imaginando que, na verdade, no fundo, o que está acontecendo são conflitos dentro dela, não estão fora dela. É a mente dela que vai criando esses conflitos e ela fica nessa defesa com estado de ameaça, ou seja, ela fica numa experiência de luta e fuga, mas com ela mesma, né? Não é uma realidade, mas é o que ela constrói para ela. E aí, precisamos aprender a conviver e até mesmo sobreviver numa sociedade ainda com muitas violências, de todos os matizes, como eu disse, as pessoas não estão utilizando muito bem os recursos que poderiam utilizar para se harmonizar, e a violência ainda campeia, e violência de todos os matizes, físicas e psicológicas, e nessa violência, eu falei de tecnologias, mídias em si, né, os jornais, de uma forma geral, vão se alimentando muito, e com muito estardalhaço das coisas negativas, das coisas tóxicas, das violências, das mortes, dos desequilíbrios, das corrupções. Isso, em função também de notícias que nós recebemos diariamente, vão gerando em cada um de nós, se não estivermos atentos, insegurança. E esses estados perturbadores, por quê? Nos falta a capacidade de fazer uma boa leitura de realidade, um discernimento do que é real e do que é apenas explorado, muitas vezes, por essa mídia, ou por essas tecnologias, por essas redes sociais. E aí, as pessoas vão alimentando, realimentando em seus processos de desequilíbrio, muitos medos difusos. Ela tem medo, mas ela não sabe o porquê esse medo, mas está com medo de alguma coisa, e de alguma coisa desagradável para ela, né? Que ela acha que a vida é um mar de flor, mas ela realmente tem medo das coisas desagradáveis, coisa ameaçadora que possa vir a acontecer, e isso acaba resultando exatamente nesse sentimento de ameaça a si, ameaça aos outros, vai produzindo um estado permanente dessa luta e fuga, e a pessoa na insegurança, embora deseje estar sentindo-se segura, mas ela quer ter segurança pensando que ela vai controlar o mundo externo. Ninguém consegue segurança em si pensando em controlar pessoas, em controlar o que a pessoa vai pensar, em controlar o que a pessoa vai dizer, em controlar o que a pessoa vai fazer. Não temos esse controle, né? Ou controlar o tempo, controlar o futuro. Não temos nem controlar o passado que já passou. Eu tenho um controle possível e relativo do presente, ocupando bem a minha mente com o momento do aqui e agora. E isso, se eu não tenho controle daquilo que é incontrolável, eu trago para mim o quê? Insegurança. É a aflição que Jesus falou, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados? Não, não tem nada a ver. É outro tipo de aflição, porque quanto mais a pessoa tenta assegurar no controle externo daquilo que está fora dela, porque é absolutamente ilusório, que é uma ilusão de controle externo, mais insegura se torna e vai ampliando esse estado de ansiedade, esse estado de, como eu falei, de insegurança, de incerteza, de vazio existencial, de depressão. E isso está muito comum, muitos jovens, até crianças, em algum momento, que ainda não passaram da primeira fase, o espírito só reencarna no sentido de completar o seu processo reencarnatório a partir dos 7 anos de idade aproximadamente, e tem crianças que já estão vivendo esse sintoma de ansiedade. Os pais são castradores ou extremamente permissivos, e a criança fica num pêndulo sem saber para onde ir. Fica com medo do futuro também. E quanto mais os sintomas de insegurança vão se intensificando, mais vazia a pessoa se sente. Mais como que sentindo-se não pertencente da vida, mais não pertencente do universo que Deus nos criou para nos presentear. E a pessoa vive uma realidade íntima em que ela não sabe bem ao certo o que ela está vivendo. Porque o que está acontecendo comigo? Porque ela não se percebe.
ela não se cuida na maioria das vezes. Ela quer cuidar da vida dos outros, mas não se cuida. Dos outros, a cada um segundo as suas escolhas, a sua procura, nós não temos como intervir nas escolhas de ninguém. O convite que os Espíritos nos fazem antes de nós reencarnarmos é cuidar da nossa vida. É cuidar de nós para podermos poder ajudar a cuidar daqueles que não sabem se cuidar. Mas não controlá-los, apenas auxiliá-los a se cuidarem. É diferente. E dentro dessa perspectiva de auxílio, as pessoas que ficam com o presságio, ou seja, ficam com o pensamento, do vazio é o nada decorre desse vazio interior que nós estamos falando, né? Esse pressentimento de tudo vai resultar em quê? Em nada, não vai dar certo. Porque você já chega derrotado naquilo que você está planejando fazer, por causa desse vazio, porque você não tem parâmetros, porque você realmente não está se esforçando para aproveitar aquilo que eu chamei de amor, que é vida, aproveitar a vida. Toda manhã, quando eu acordo, eu costumo ensinar para os meus amigos, eu uso uma palavra, é mântrico mesmo, mas eu acho tão importante para mim, e eu acordo e não há como eu esquecer. Eu sempre digo para minha consciência, para Deus, na sua onipresença, conversando com Ele, de amigo para amigo, ou de criatura para criador, abram-se as portas do universo, porque eu estou decidido e pronto para viver. Ou seja, para amar. Porque vida é amor, portanto, eu estou pronto para amar. Mas é uma decisão consciencial. E se eu não decidir fazer isso, amanhã eu acordo, não lembro em dizer que eu estou decidido a poder viver uma vida plena. E isso é possível. Nós aprendemos com o tempo. Ninguém se faz, uma pessoa modifica. Ninguém se modifica do dia para a noite. Nós vamos conquistando, subindo a nossa montanha, cada um a sua montanha, no seu time, ele vai conquistando. E ele vai percebendo essas conquistas nela. Não é do dia para a noite. Agora eu sou uma nova pessoa, agora... Não é assim. O nosso processo de mudança não se dá do dia para a noite. Por isso nós precisamos das reencarnações. Então, numa encarnação, se eu crescer numa virtude, eu já teria dado um salto de qualidade muito boa na minha evolução. E tem pessoas que numa encarnação querem desenvolver todas as virtudes para virar supostamente anjo, é um mascaramento. As coisas são realmente trabalhosas, né? Então, não termos um sinal característico que é você achar que perde o controle. A pessoa ansiosa, ela fica numa insegurança e sente muito medo de perder controle até de si mesmo. Ela perdeu o controle daquilo que ela pensa, tem medo até de ficar louca. Por isso ela lança-se a atitudes absolutamente vazias, vãs, de controlar as coisas externas e tenta controlar, como eu disse, o tempo passado, o tempo futuro, e esquece do presente. Isso vai resultando numa ilusão enorme desse controle, né? E que vai se ampliando. E, como eu disse, você tenta ter controle no que é incontrolável, você se descontrola. E esse desejo de controle acaba criando em mim um círculo vicioso. E esse círculo, se eu não der um basta, vai continuar nessa e outra encarnação. E se isso já não trago de outras que eu já vivi, infelizmente, nesses padrões de ansiedade, que nós trazemos do passado também, as coisas que não foram bem resolvidas. Temos muitas coisas bem resolvidas já, mas tem muitas a serem resolvidas na atual encarnação e nas próximas, né? E pessoas que ficam com medo de ser o tempo todo agredida, a pessoa falar mal dela, né? Fica naquela sensação, eu falei da ameaça, né? Naquele momento de luta e de fuga, né? Então há uma tendência de você estar agredindo porque acha que está sendo agredido. Isso é na imaginação, é uma espécie de defesa do ego, né? Você está se defendendo para não ser agredido. Ou seja, a pessoa ansiosa, ela vive armada. A vida armada, até na palavra, ela usa palavras melífluas, né? Mas ela mentalmente não condiz com aquilo que ela está falando muitas vezes, embora a palavra seja a luva do pensamento, mas ela consegue mascarar, né? E vai resultando exatamente nesse processo de defesa, de arma contra as pessoas, e ela fica com medo, às vezes até de agredir e de ser agredida, né? Por motivos que está na mentinha dela, na mente que ela não está sabendo trabalhar melhor. E, com isso, vai havendo o que nós chamamos de ruptura do eu comigo. Eu estou preocupado com a vida dos outros, mas tenho que preocupar com a minha vida. Preocupar com aquilo que eu penso, ou que eu não penso, por que eu não penso e por que eu penso. É trabalhar o meu pensamento, porque todo pensamento gera sentimento, todo sentimento gera emoção, e a emoção já é fisiológica. Toda emoção já são sensações físicas, já são profundamente intrínsecas em nossa fisiologia. Então, a pessoa, ela pode ter uma sensação de que ela terá
rompido, por exemplo, uma noção do que ela é em relação ao mundo, ela, o que é que eu estou fazendo no mundo? Ela começa a fazer uma confusão. O que ela faz no mundo, na sociedade? Coisa esquisita, todo mundo é diferente de mim, eu sou diferente de todo mundo. Ela perde noção dessa relação com o próprio mundo. Por isso é que ela sente que ela, em algum momento, pode perder o controle por não se identificar com a realidade da vida social que ela está levando, na vida familiar. E aí, ela vai diminuindo a sua atenção, ela vai tendo dificuldade de ter capacidade de concentração, até para uma oração. Faz uma prece, ela não consegue fazer uma prece simples. Então, é preciso nós termos e facilitarmos em nós, a partir desse auto-amor, desse auto-acolhimento, desse autoconfiança, dessa autovalorização, desse autorrespeito, aprendemos a orar, conectarmos com Deus que não está fora, nas estrelas. Deus, ele é íntimo, Deus é pleno, Deus, ele é pleno em cada um de nós. Então, saber que Deus é tão pleno em mim, orarmos é estar já em contato com aquele que me criou, com aquilo que me criou, que nós chamamos de Deus. Aprender a fazer essa concentração, essa conexão, sem inquietude e sem essas tentativas de controles externos, controle dos outros. Não. Eu sou convidado a controlar as minhas tendências, eu só tenho poder sobre mim. A pessoa ansiosa, ela não consegue concentrar a atenção em um determinado objetivo, quase sempre não consegue. Fica o seu pensamento como um macaco pulando de galho em galho, ele não consegue manter uma referência, um controle, ou seja, uma atenção em um determinado objetivo. Como, por exemplo, vai ler um livro, não consegue ler o livro. Lê uma página, se cansa da segunda, não lê um capítulo, ou não consegue assistir uma palestra, ou outras coisas, ela desconcentra. Está faltando alguma coisa nela. Essa falta de concentração, né? Essa falta de atenção é algum tipo de distúrbio, ainda que seja passageiro. Procure cuidar-se. O que está acontecendo comigo? Como é que não se concentra? Realmente, quando a pessoa não aprende a se concentrar, não usa técnicas para poder aprender a fazer isso disciplinadamente, ela vai acabando diminuindo nela exatamente a própria memória, porque a memória ela vai sendo prejudicada e a pessoa com memória prejudicada não vai saber discernir diante dos desafios, dos desafios e dos dilemas e dos conflitos e dos traumas. Muitas vezes são circunstanciais, mas outras vezes elas são mais profundas, são existenciais, aí é mais complicado. Enquanto é circunstancial, dá para resolver, mas quando é existencial, ela vai exigir muito mais coisa, porque nós estamos lidando com coisa até de vidas passadas. Aí vem a melancolia, vem aquela aflição, aquela angústia, aquele aperto que eu falei, aquela falta, aquela dificuldade de respirar com maior tranquilidade, né? Que são decorrentes de tudo isso que eu estou falando até agora, melancolia, aflição. Jesus falou bem-aventurados aflitos, não esses aflitos, especialmente aqueles que estão realimentando esse vazio interior, na vã tentativa, repito, falei desde lá do início, de manter controle das coisas que são incontroláveis em sua missão. Ou seja, manter controle de coisas externas, manter o controle do que diz respeito a você. Controle do seu pensamento, controle das suas emoções, controle das suas palavras, controle da sua inércia, ou seja, sair da inércia, sair da inação para a ação. Não é para a reação, porque tem pessoas que saem da inação e vai para a reação, são dois extremos, não vai resolver a sua questão. É sair da inação ou da reação para a ação, a proatividade, porque senão você vai perder muita energia. E a pessoa inquieta, ansiosa, ela gasta muita energia. E tudo que se usa em excesso, no caso as energias da pessoa ansiosa, vai faltar em algum momento, podemos chegar à exaustão, como eu falei. A exaustão é a depressão, síndrome do pânico, a fobia e etc, etc. Aí vai. Aí fica um rol, né? Um rosário de patologias que a ciência adora de rotular. Eu não gosto de rotular doenças, embora como terapeuta nós estamos diante com pessoas que trazem as suas patologias, as suas limitações. Mas rotular doença é simplesmente você potencializá-la, ou seja, você reforça a doença. Não. O nosso foco é a saúde. O Evangelho nos convida a ter como foco a saúde, a luz, e não as trevas, né? E as pessoas incertas, as pessoas que vivem alimentando suspeitas, as incertezas, as coisas negativas, as coisas vagas dentro de si, para ela, tudo é muito vago. A pessoa ansiosa vai fazendo com que haja dentro dela uma sensação dessa incerteza em relação ao que lhe pode acontecer.
Os parâmetros são as derrotas dos outros, ou a imprensa. Então, ela tem em mente, repleta alguns padrões mesmo verbais. Ela fica sempre, puxa, ela quer ter um projeto para daqui a pouco. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? E fica nesse rosário de será que, será que, será que. E aí? Temos que usar o bom senso. As pessoas ficam com medo, inclusive, subconscientemente falando, da própria morte. Nós espíritos estudamos muito sobre isso. Nós aprendemos com o espiritismo a não ter medo da vida futura, a encarar a vida futura como deve ser encarada, né? Com naturalidade, sabendo que eu planejarei bem o meu futuro, aí, ó, trago para o presente, para uma desencarnação tranquila e uma vida pós-morte também com a sua relativa tranquilidade conquistada a partir do presente, a partir do aqui e agora, prestando atenção naquilo que eu estou fazendo agora, sem prisão do passado e sem ansiedade ou preocupação com a coisa que eu acho que vai acontecer. Então, esse medo da morte, essas incertezas, vai fazendo com que as pessoas realmente, e isso é muito frequente, tá? Está no subconsciente, a pessoa tem medo de morrer. E ela vive numa insegurança tão grande, um dia eu vou morrer, um dia eu vou morrer. E fica, repito, isso não é tão cartesiano assim. Ela inconscientemente tem medo de morrer. E ela sabe que vai passar por isso, mas ela já antecipa, é a questão da ansiedade, da preocupação de uma coisa que ainda não aconteceu. Eu fico o tempo todo. Ah, mas sim, falar da morte, pensar na morte, discutir, refletir a morte é extremamente importante, mas não temê-la. Temer da morte por quê? É um fenômeno natural, a fatalidade do nosso corpo é essa, né? Então, em algum momento, o corpo vai se desagregar, ele nem morre, ele se transforma, né? Então, dentro dessa realidade, a pessoa entra assim, numa, como é que eu chamaria assim, num medo até, né? Um receio, um certo temor de insanidade e loucura, porque ela se desestabiliza-se, vivendo de ilusões, porque ela realmente se descuida, ela não se acolhe amorosamente, ela não se aceita como ela é e como ela está, ela não busca ter mais confiança na vida, primeiro confiança em si, confiando em Deus, confiando na vida, e aí vai, né, os resultantes realmente vão produzindo processos perturbadores de não concentração, e essa sensação realmente de medo de se tornar louca, a pessoa vai ficar louca, vou ficar insana, eu vou ficar realmente, ela se torna iminente, porque ela fica com medo disso. E ela acha que realmente em algum momento vai enlouquecer. Por quê? Falta alguma coisa, falta evangelho, falta ela se cuidar. Falei, autoacolhimento amoroso, se cuide, se ame, se respeite, procure ter confiança em si. Ah, eu confio muito em Deus, eu sempre falo para os meus clientes, não tem como confiar em Deus se você não confia em você. Não há essa possibilidade. Só há a possibilidade de confiar em Deus se você primeiro confiar em você. Então, confie em você para confiar em Deus e confiar na vida. É assim que funciona. Como é que eu vou confiar em Deus se eu não confio em mim? Alguma coisa está errada nesse intercâmbio aí. Então, confie em você. Confie em Deus, que Deus te criou para isso. Confiar nele, mas confie em você. E aí, evidentemente, você vai lutando permanentemente para ir superando os seus limites, superando os seus traumas, superando as suas fobias e vivendo uma vida com uma relativa melhor qualidade, em que você tem, numa visão mais correta, numa perspectiva mais real, pelo comportamento, uma visão de mundo melhor, em que você não vai destacar o mal e nem os maus, você vai procurar destacar o bem e os bons. É diferente. Porque se você destaca e valoriza o que é realmente negativo, o negativo vai se fortalecer nos seus padrões de busca. O nosso tempo foi, né, meu irmão Arnaldo? São 5 minutos para encerrar, e eu deixo por sua conta o encerramento das nossas reflexões aqui, bastante fraterna, bastante amiga, e que eu espero possa ter chegado ao coração e à mente de cada um. Agradecemos, como sempre, ao nosso amigo querido Jorge Hessen, principalmente hoje por essa visão psicológica e espiritual dos transtornos de depressão e de ansiedade, que certamente serão muito úteis para todos nós. Hoje é a nossa última palestra do ano. Semana que vem, véspera de Natal, e na próxima véspera de Ano Novo, nós estaremos aqui com a equipe de plantão
para aplicar o passe em quem necessitar e dar assistência aos médios de psicofonia, se por um acaso necessitarem trabalhar. Então, agradecemos mais uma vez o Jorge por estar fazendo a nossa última palestra do ano e por um assunto tão palpitante, tão necessário para a nossa compreensão. E pedimos ao próprio Jorge que encerre com a prece feita com toda emoção e de coração. Muito obrigado. Gratidão, querido irmão poeta Arnaldo Rocha, irmão de longa data, né? Que Jesus nos abençoe. Obrigado aos amigos que nós conhecemos aqui, que eu não citei os nomes, mas que recebam um abraço muito carinhoso, um excelente Natal, um 2025, desafiador sim, mas que nós possamos vencer todos eles e que Jesus nos ampare, nos fortaleça, que tenhamos maior clareza diante do que nós viemos fazer na Terra e que nunca percamos a nossa conexão com aquele que nos criou por amor para o exercício do amor. Que Ele abençoe a família de cada um de nós e que Jesus nos abençoe em nossos planejamentos e que nós possamos realmente lograr isso, inclusive se errarmos, aprendermos com o erro e permanecermos na busca do acerto. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Agradecemos a todos aqueles que remotamente acompanharam a palestra do nosso querido amigo Jorge Hessen e pedimos permissão para encerrarmos a transmissão à distância. Boa noite a todos. Mais uma vez, um abraço, grande amigo. Obrigado.